Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Ou seja, quando Selma esquece de comprar o refrigerante que o marido pediu, a criança assombra dentro dele, motivada por suas crenças: nunca sou atendido, e não sou importante, interpreta a situação da seguinte maneira: Selma não me ama, e não leva os meus desejos a sério. É assim que ele percebe o ocorrido, e em frações de segundo, essa percepção o faz se sentir magoado. A mágoa então é convertida em raiva e assim começa a briga. Miguel não está ciente desse encadeamento de crença, interpretação da realidade, sentimentos-ação. Sua tomada de consciência só acontece no momento da raiva, mas o que desencadeou isso tudo permanece oculto. Ele não tem consciência de suas crenças, tampouco percebe que sua raiva é precedida pela mágoa. E é aqui que reside o problema, que determinadas situações e interações podem, num piscar de olhos, desencadear sentimentos que praticamente nos sequestram e controlam nossos pensamentos e nossas ações. Esses sentimentos incluem raiva, tristeza, solidão, medo, inveja, mas também alegria, felicidade e amor. A ausência de sentimentos, isto é, a sensação de um vazio interior que surge em determinadas situações, também pode ser consequência desse mecanismo. Sobretudo sentimentos negativos, como raiva, medo, tristeza ou inveja, podem se tornar um grande peso para nós e para nossos relacionamentos. Você poderia argumentar que também existem sentimentos de raiva e de tristeza que se justificam e que se devem a circunstâncias externas, não a feridas da criança-sombra. Exemplos disso são a tristeza pela morte de um ente querido ou a raiva quando sofremos uma injustiça. E você teria toda a razão nessa objeção. Nem tudo que sentimos tem a ver com nossa criança-sombra ou nossa criança-sol. A questão é que esses sentimentos geralmente não nos causam muitos problemas. Se uma pessoa querida morre, ficamos tristes e pronto. Não há envolvimento com outras pessoas nem reações inesperadas. O mesmo se aplica a diversos sentimentos positivos. Se algo nos alegra, então ficamos felizes. Todo mundo experimenta essas emoções sem maiores consequências. Os sentimentos que causam maiores problemas a nós e a nossos relacionamentos são aqueles que surgem da criança-sombra, dos quais não tomamos consciência, e que assim, nos fazem agir sem pensar. Se quiser resolver seus problemas, é aí que você precisa agir. Capítulo 11. A criança-sombra, o adulto e a autoestima. A criança interior e suas crenças constituem, por assim dizer, a central das emoções da nossa autoestima. Crenças como eu tenho valor ou não tenho valor, nos informam, num nível profundo, se somos ou não queridos neste mundo. Em essência, tudo depende do nosso estado emocional, é o que nos eleva ou nos rebaixa. A confiança básica e a desconfiança básica são sentimentos profundos que se encontram armazenados na memória corporal. Não costumamos senti-los de forma consciente, mas eles são facilmente acessados. Sobretudo pessoas que não têm confiança básica podem se sentir inseguras e insignificantes rapidamente, pois agem mais no modo criança-sombra. Já as pessoas com muitas crenças positivas, ou seja, que dispõem de confiança básica e de uma autoestima relativamente intacta, sentem num nível profundo que estão bem do jeito que são. Elas agem mais no modo criança-sol. Mas isso não quer dizer que elas não duvidem de si mesmas e não se sintam inseguras de vez em quando, isto é, que sua criança-sombra não esteja ativa. A diferença é que elas conseguem superar essas fases com mais facilidade, porque a criança-sol delas, com suas crenças e seus sentimentos positivos, é mais forte que a criança-sombra. Em outras palavras, suas feridas saram com o tempo, enquanto pessoas inseguras carregam feridas abertas, que ao menor dos toques, já começam a arder. A parte pensada da nossa autoestima é a razão, o adulto interior. É com ela que entendemos, por exemplo, que já alcançamos muitas coisas na vida, que podemos nos orgulhar de nós mesmos e que estamos bem, mesmo que a criança-sombra em nós se sinta pequena. Quando trabalho a autoestima com meus clientes, muitas vezes eles fazem o mesmo comentário. Sim, eu sei que deveria estar satisfeito comigo mesmo, mas no fundo, simplesmente não me sinto assim. Há também aqueles que se identificam totalmente com sua criança-sombra.
Não apenas sentem como também pensam que são insuficientes, e mesmo com a ajuda de sua mente adulta não conseguem se desprender desse sentimento. E há ainda aqueles que acham que não têm problemas de autoestima. Estão obstinados no racional e recalcaram sua criança sombra. Miguel é desse tipo. Quando lhe perguntamos sobre sua autoestima, ele responde que não tem problemas com isso. Ele esconde sua vulnerabilidade. Selma, por outro lado, está sempre pensando nos próprios defeitos, sejam reais ou imaginários, e sabe que tem autoestima frágil. Todos nós sabemos que o pensamento e o sentimento podem contradizer um ao outro. Acontece toda hora. Quantas vezes você já falou "eu sei que", mas não consigo mudar? Por exemplo, o adulto interior, inteligente que é. Sabe muito bem que deveria manter uma alimentação saudável, mas muitas vezes é ignorado, quando a criança interior está louca por doces. Quando o vício em comida ou outras substâncias está envolvido, é especialmente difícil controlar o desejo, e manter a força de vontade e a razão, isto é, deixar o ego adulto agir. A criança sombra e o adulto interior não necessariamente concordam um com o outro, seja no que se refere à autoestima ou a outras questões. Muitas pessoas percebem que sua criança sombra, com seus sentimentos intensos, prevalece sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. No entanto, quanto mais adquirimos consciência da influência que sofremos da criança sombra, maiores são as chances de que o adulto interior consiga domar a criança interior e recuperar o controle ou alternar deliberadamente para o modo criança-sol. Capítulo 12. Descubra sua criança sombra. Nas próximas páginas vamos descobrir sua criança sombra. Já deve ter ficado claro que esse é um passo crucial para que você consiga mudar suas configurações e aqueles comportamentos que vivem lhe causando problemas. Ou seja, tudo se resume a reconhecer suas influências negativas. Depois vamos falar sobre suas influências positivas e sua criança-sol. Sei que estou exigindo muito ao pedir que você discorra sobre sua criança-sombra e seus sentimentos angustiantes quando ainda nem chegamos à metade do livro. Não poderíamos exercitar primeiro a criança-sol, para que você tenha uma base forte e recursos suficientes para poder encarar seus problemas. É que faz parte da psicológica do conceito geral partir da criança-sombra e só então avançar para a criança-sol, não o contrário. Quando conhecemos e compreendemos nossa criança-sombra, temos a chance de promover nossa criança-sol para que ela possa guiar e aplacar de forma amorosa nossa criança-sombra. Exercício. Identifique suas crenças. Para este exercício você vai precisar de uma folha A4. No final do capítulo 3 há um exemplo que pode ser útil. Você pode se guiar por ele. No final deste capítulo há um modelo limpo da criança-sombra e da criança-sol respectivamente. Comece desenhando uma figura do gênero com que você se identifica. Essa figura representa sua criança-sombra. Nos dois lados da cabeça, escreva mamãe, à direita, e papai, à esquerda, ou como quer que você os chamasse na infância. Se você não foi criado por seus pais, escreva os nomes de seus cuidadores ou como quer que você os chamasse. O importante é incluir as pessoas que foram sua principal referência nos seus primeiros 6 anos de vida. Recomendo que você faça do modo mais simples, limitando-se às pessoas que realmente foram as mais próximas, sem incluir toda a sua família. Pense em uma situação que você tenha vivenciado com sua mãe ou seu pai, ou outro cuidador, na infância e que você tenha achado muito ruim. Talvez você tenha se sentido invisível, magoado ou humilhado, seja porque essa pessoa não esteve ao seu lado quando você precisou dela, seja porque você sentiu de alguma maneira que seus desejos e suas necessidades não foram percebidos ou levados a sério. Agora, pensando nessa situação, defina algumas palavras-chave. Como seu pai-mãe cuidador agiu? Falaremos sobre as características positivas mais adiante, quando tratarmos da criança-sol. Algumas palavras que você pode usar para caracterizar esse modo de agir negativo do seu pai-mãe cuidador: frio, implicante, exagerado, carente, superprotetor, indiferente, fraco, permissivo, submisso, incoerente, dependente, egocêntrico, desequilibrado.